Muito boa noite, meu povo. Está no ar mais um podcast abençoado das lições bíblicas da escola dominical. Você que está em casa, não esqueça de compartilhar. Se você ainda não é seguidor, não esqueça de seguir o nosso canal. Porque sempre se você se inscreve no nosso canal, todas as vezes que nós entrarmos no ar, você receberá as nossas notificações. E desta feita, na lição de número 4, que será comentada nesse comecinho de noite, já são 18 horas e 57 minutos, horário de Brasília. Nós iremos comentar a lição de número 4. E desta feita, no nosso programa de hoje, comentando a lição O Espírito que nos guia para além de fronteiras, estamos recebendo aqui o pregador do Evangelho, diácono, pastor, homem de Deus, Pedro, meu amigo. Glória a Deus por isso. Fica à vontade. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para comentar essa lição que tem por tema fronteiras. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre essa lição. A lição fala sobre o Espírito que nos guia para além das fronteiras. A palavra-chave aqui, como eu adiantei, é fronteiras. A gente vai comentar um pouquinho aqui. Você que tem curiosidade bíblica, que quer conhecer mais, que tem perguntas, que também sabe um pouquinho da Bíblia, pode falar aí nos comentários. Maravilha. Pedro, você tem liberdade aí de fazer as suas considerações. Hoje vai sonoplasta aqui, o Lucas. Lucas, o Pedro vai olhar para onde aqui, Lucas? Ele tem que olhar para essa câmera aqui. É isso? Ele vai olhar para cá, tá certo? E Pedro, casado, pai do Benjamin, fica à vontade de falar com a sua esposa, e você já tem aí. Glória ao nome de Jesus. Para fazer esses comentários abençoados. Amém. Ela deve estar assistindo agora. Tem uma gente boa aí assistindo também, então a gente tem que falar com cautela. Vamos lá. Primeiro tópico da lição vai falar sobre Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. Essa lição, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ela está localizada lá em Atos, capítulo 16, e versículos 11 ao 18, e depois os versículos 25 ao 31. Você pode acompanhar aí de forma visual. Vou ler o texto áureo aqui, tá? E vou pular lá para os tópicos para a gente tomar tempo aqui. O texto áureo diz o seguinte, ó: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. A palavra-chave da lição, como eu já adiantei, é fronteiras, porque o Evangelho ou o Espírito Santo, ele rompe barreiras, ele rompe fronteiras para atingir aí os 4 lugares da terra, como está descrito em Atos capítulo 1, dos versículos 8 em diante. Vamos entrar aqui no primeiro subtópico, que vai falar sobre a direção soberana do Espírito Santo na segunda viagem missionária. Segundo subtópico, para a gente adiantar, vai falar sobre fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. E o terceiro subtópico vai falar sobre a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Para a gente comentar um pouquinho sobre essa lição, alguns tópicos, eu quero adiantar para os irmãos que o apóstolo Paulo, como muitos bem sabem, fez pelo menos 3 viagens missionárias. A sua primeira viagem missionária se inicia lá no capítulo 13, quando ele sai da igreja de Antioquia da Síria e percorre ali pela ilha de Chipre, pela região da Galácia, passa por algumas igrejas pregando o evangelho. A segunda viagem missionária, que é o que a gente vai comentar aqui também, Paulo inicia lá em Atos capítulo 15, depois do concílio de Jerusalém, do versículo 36 até o versículo 18, e a terceira viagem de Paulo, ela acontece em Atos capítulo 18 até o capítulo 21. Do 21 em diante, Paulo sofre lá a prisão, e aí, dali em diante, Paulo vai para Roma como prisioneiro. Para a gente comentar um pouquinho sobre a segunda viagem missionária de Paulo, é interessante que Paulo e Barnabé, acompanhem comigo, Paulo e Barnabé, eles têm a intenção de voltarem à primeira viagem missionária, ou seja, o que Paulo e Barnabé fazem na segunda viagem a ideia, pelo menos, é voltar às cidades em que eles visitaram. Cidades essa que é a ilha de Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, e algumas outras cidades que eles passaram também pregando o evangelho. Então essa era a ideia.
Uma curiosidade aqui é que Paulo, quando ele chega em Listra, nessa segunda viagem missionária, Atos capítulo 15, versículo 38, a Bíblia diz que eles têm uma briga ali. Paulo e Barnabé têm uma briga assim, uma espécie de uma discussão. Eles discutem porque Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não queria que fosse porque João Marcos já havia abandonado na primeira viagem e Paulo não queria levar João Marcos. Então Paulo escolhe para si Silas, né, ou Silvano, como queira chamar, e Barnabé escolhe a João Marcos. Ali é interessante que nessa cidade de Listra é onde Paulo encontra Timóteo. Paulo olhou para Timóteo, achou graça em Timóteo, possivelmente Timóteo já convertido na primeira viagem missionária. Paulo então quer levar Timóteo junto. O que me chama a atenção aqui é uma curiosidade para quem gosta de estudo profundo da Bíblia, é que essa cidade de Listra, muito possivelmente, alguns acreditam, tá? Uma boa parte aí de cristãos acredita, estudiosos da Bíblia acredita que Paulo tenha tido a sua experiência de 2 Coríntios capítulo 12. Quem se lembra dessa experiência onde Paulo diz que conhece um homem que não sabe se dentro do corpo ou fora do corpo, teve uma visão e foi arrebatado ao terceiro céu. Há quem diga que é nessa cidade de Listra em que Paulo teve esse episódio, que aconteceu esse episódio dessa visão. Haja vista que quando Paulo passa na sua primeira viagem missionária na cidade de Listra, Paulo ele sofreu por um apedrejamento. Entenda que a cidade de Listra recebeu Paulo muito bem, ele fez alguns milagres e maravilhas ali através do Espírito Santo, tanto é que os moradores de Listra tentaram sacrificar animais, fazer sacrifícios a Paulo e Barnabé. Tinham Paulo como Júpiter e Barnabé como Mercúrio, deuses aí da Grécia, né? Podemos falar assim. Haja vista que os judeus vindo de Antioquia da Psídia, os judeus vindo de Icônio, vieram também a Listra, incitaram parte da multidão e assim apedrejaram Paulo. A Bíblia diz que Paulo sai como se fosse morto e é levado para fora da cidade e jogado lá como se fosse morto. Possivelmente, alguns acreditam que foi nesse momento em que Paulo teve a sua visão de 2 Coríntios capítulo 12, porém, eu venho com uma visão, um contraponto diferente. Eu acho interessante essa visão porque ela tem sim base bíblica. Paulo fala de um único apedrejamento em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Paulo fala de um único apedrejamento. E quando olhamos para o relato, para o histórico de Paulo, Paulo sofre esse apedrejamento em Listra. Então tem base bíblica sim. Porém, quando olhamos para as datas, 2 Coríntios capítulo, ou melhor, a carta de 2 Coríntios, ela foi escrita em 55, 56 depois de Cristo. Se Paulo diz que há 14 anos ele teve essa experiência, fazendo um cálculo aqui bem simples, nós vamos voltar para os anos de 41 e 42, o que não bate com o relato da segunda viagem missionária de Paulo, que possivelmente Paulo fez em 46 a 48 depois de Cristo. Então tem um probleminha com a data. Eu acredito que quando Paulo teve a visão de 2 Coríntios 12, ele estava na região da Cilícia, na sua terra natal Tarso, porque a Bíblia ela tem um silêncio aí. Se você olhar em Atos capítulo 9, versículo 30, Paulo volta para Tarso e de lá então há um silêncio. E aí quando lemos a carta aos Gálatas, capítulo 1, a gente vai entender melhor que Paulo ele viajou para a Arábia, ele ficou algum tempo ali na sua região natal. Então eu acredito que essa visão tenha acontecido em Tarso, na região da Cilícia. Pois bem, só uma curiosidade para que aguce a tua visão sobre esse relato bíblico. Vamos para o segundo subtópico, que fala sobre fé sincera, sensibilidade espiritual e hostilidade. A Bíblia apresenta a Lídia, é interessante isso, que ela apresenta a Lídia, a vendedora de púrpura, como adoradora de Deus. Então, provavelmente, Lídia, como uma gentílica ali, já acreditava em Deus, já adorava a Deus. A Lídia, ela foi o canal de bênçãos na vida de Paulo, a abertura do evangelho na vida de Paulo. Por quê? Porque quando Paulo chega na cidade de Filipos, é interessante que Lídia foi a pessoa que abriu as portas da sua casa
para que Paulo pudesse... Eu acredito que Paulo fazia cultos na sua casa. A gente não tem texto bíblico para afirmar isso, mas eu tenho alguns textos aqui que pode colaborar com a tua visão de que a casa de Lídia poderia ser uma igreja. E lembrando que naquele tempo de Paulo, do apóstolo Paulo, nos tempos de Jesus, os cultos eram feitos em lares, em casas simples, não tinha templos. Existiam sinagogas, mas as sinagogas eram usadas aos sábados pelos judeus para fazer o culto da forma deles. Então, o cristianismo ele inicia nas casas, ele começa ali através das casas para que as pessoas tivessem a liberdade de adorar a Deus. Outro fato bem curioso, como eu já adiantei aqui, eu vou ler um texto aqui para corroborar com a fala de que muito provavelmente a casa de Lídia ela tenha sido uma espécie de uma igreja. Quando olhamos para Atos capítulo 16, versículo 15, está escrito o seguinte: e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. O que Lídia fez é abrir as portas da tua casa para o evangelho. Interessante que o evangelho não era bem recebido nesse tempo de Paulo, era bem difícil as pessoas receberem o evangelho, mas Lídia, ela foi a porta de visita, a porta de entrada para que o evangelho entrasse na Europa, porque Filipos já fazia parte da parte europeia. Eu vou entrar mais depois a fundo sobre esse assunto. Olha para o versículo de número 40 do capítulo 16, que diz o seguinte, ó: e saindo da prisão, esse episódio já aconteceu a prisão de Paulo e Silas, eles foram soltos. Aí diz: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Então perceba que quando Paulo sai da prisão, Paulo observa um lugar de refúgio. E aonde era esse lugar? Na casa da vendedora de púrpura Lídia. Então, eu com esses dois versículos prefiro crer que a casa de Lídia ela foi uma igreja receptiva para os irmãos. Uma aplicação bem simples, uma lição bem simples para a gente é a seguinte: a igreja ela continua sendo o nosso hospital. Igreja não é para perfeito, igreja não é para santo, igreja é para quem está doente. Jesus diz: vinde a mim, Mateus 11:28, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então igreja é lugar de você se sentir bem, é lugar de você curar suas feridas internas, é lugar de você estar bem, em paz e adorar Jesus sem maiores pesares. Wesley. Maravilha. Meu queridão, então, assim, num pormenor, não importa aonde vai abrir a igreja, se é no salão, se a igreja vai começar em casa, quanto ao ambiente físico. Igreja, a gente está acostumado a falar sobre igreja como um ambiente, um cômodo, um espaço geográfico, né? Uma alvenaria, como diz o Wesley aqui, uma alvenaria. Só que igreja não é isso, irmãos. Igreja não é isso. Igreja somos nós, como a gente já entende, a assembleia, a reunião de pessoas. Então, se a reunião de pessoas acontece em casa, acontece na rua, acontece em qualquer lugar, isso sim pode ser chamado de igreja. Igreja é comunhão, igreja é abraçar, igreja é amor, isso é igreja. Maravilha! Esse é o primeiro tópico. Cadê a câmera? Tá aqui? Já tá aqui, Lucas? Maravilha. Você que está em casa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vai compartilhando, deixa a sua mensagem aí na nossa programação. Isso nos ajuda bastante. Curta, compartilha, manda para os amigos, coloca no grupo da igreja. Nos ajude a divulgar a nossa programação, o nosso podcast da noite de hoje. Pregador, esse homem de Deus, láquilo, abençoado, Pedro de Jesus. Além disso, Pedro também é um grande pregador do Evangelho. Nós vamos para o tópico de número 2, Pedro, e aonde nos fala, vamos ver aqui, a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. É isso mesmo? Isso, exatamente, Wesley. Eu vou ler aqui novamente. Ô Pedro, esse tópico aqui, nós temos três subtópicos, que é a expulsão do espírito da divinação, a reação dos exploradores à perseguição
justa e encerra com a falha da justiça humana. Tem liberdade, meu querido. Glória a Jesus. Só para complementar rapidinho, ainda no primeiro tópico, haja vista que a gente está falando aqui sobre o tema fronteiras. Fronteiras, como eu disse, é romper o limite. Então, quando se trata de evangelho, de Espírito Santo, o Espírito Santo, ele rompe os limites, ele rompe barreiras. Então, aqui, o Espírito Santo dá algumas direções para Paulo, quando Paulo chega na cidade de Troade, a sua primeira passagem por Troade, Paulo foi impedido por 2 vezes de avançar para a Ásia. Perceba, a ideia de Paulo é avançar para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu Paulo. Agora, que jeito que o Espírito Santo impediu Paulo, Pedro? Não sei te falar porque o texto não diz. Pode ser por uma revelação, pode ser por um profeta que Deus levantou, pode ser por uma ação mesmo do Espírito Santo. A gente não sabe. Fato é que o Espírito Santo impediu com que Paulo avançasse para a Ásia. Agora, o que é interessante é que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para a Ásia, porém o Espírito Santo permite, ou melhor dizendo, Paulo tem uma visão de um homem que chama Paulo para avançar e ajudar, pede ajuda para Paulo avançar para a Macedônia. Quando Paulo chega em Filipos, Lídia, como eu já adiantei para os irmãos, abre as portas da sua casa para que o evangelho entre. A lição aqui é muito simples. O Espírito Santo fecha uma porta da Ásia para Paulo, uma porta menor, mas abre uma porta para a Europa. Então, quando Paulo chega em Filipos, Europa já é maior, as oportunidades são maiores. É muito simples aqui. Às vezes uma porta se fecha de um lado, mas o Espírito Santo tem algo melhor para as nossas vidas. Às vezes a gente não entende o porquê que algo não deu certo, o porquê que algo deu errado. A gente precisa ter o entendimento de que Deus ele sempre está no controle da situação e que se uma porta fechou de um lado, Deus com certeza tem uma porta ainda maior para abrir de outro lado. Vamos entrar no tópico 2 aqui bem rapidinho e comentar sobre a prisão de Paulo, ou melhor dizendo, tópico 2, a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. O primeiro subtópico, a expulsão do espírito de adivinhação. O segundo, a reação dos exploradores e a perseguição injusta, e o terceiro, a falha da justiça humana. Interessante isso daqui, porque quando Paulo ele chega na cidade de Filipos, Lídia abre as portas, tudo muito lindo, maravilhoso, porém o evangelho não é só de oba-oba, não é só de coisas boas, o evangelho também tem muita e muita oposição. Quando Paulo chega na cidade de Filipos, o relato bíblico nos diz no capítulo 16, de que Paulo ele foi perseguido, ele foi incomodado por uma mulher, uma jovem com espírito de adivinhação. Essa jovem, por muitos dias, seguindo Paulo e Silas, dizia, olha, esses homens são homens de Deus, são homens que carregam a palavra. Incomodando Paulo, Paulo se vira para ela e expulsa aquele demônio, aquele espírito de adivinhação. Quando olhamos para o original, texto grego, vai nos trazer que esse espírito de adivinhação, a palavra que está lá é pneumapitona, que significa espírito de Pitom, ou espírito de Pitão. Interessante que quando vamos buscar um pouquinho mais a fundo, esse espírito de Pitão ou de Pitom, na mitologia grega, eles acreditavam que era uma serpente gigante, ou um dragão gigante, e esse dragão, ou essa serpente, como queira chamar, tinha uma espécie de um oráculo. Era algo que adivinhava o futuro das pessoas e as pessoas costumavam consultar. Na cidade de Delfos, cidade da Grécia, interessante que no decorrer do tempo, os romanos acreditavam que nessa cidade de Delfos era uma cidade como se funcionasse como um oráculo. Então, quem queria saber de futuro, quem queria consultar o seu futuro, ia nessa cidade de Delfos para saber o que aconteceria com o seu futuro. Perceba que o espírito que está na jovem é um espírito adivinho. Ele conseguia adivinhar, ou por um truque aí, ele conseguia saber sobre o futuro das pessoas. E isso dava muito lucro aos senhores dessa jovem. Então perceba que ela está possessa por um espírito maligno que faz ela de escrava, e esses senhores, esses homens, estão se aproveitando da situação e lucrando financeiramente com essa situação dessa jovem. Paulo, muito incomodado, mas muito incomodado,
Paulo se volta para esse espírito e repreende. Eu tenho duas aplicações aqui muito simples, ou dois ensinamentos muito simples, eu devolvo a fala para o Wesley, que é o seguinte: a reação dos exploradores, quando Paulo expulsa esse demônio, poxa, acabou o lucro. Eles expulsaram o espírito e acabou com o lucro. Por quê? Porque a jovem ela era utilizada para adivinhar o futuro das pessoas, de alguma maneira. Ela adivinhando o futuro das pessoas, eles lucravam, eles pagavam para ter o futuro ali revelado. Então, duas lições aqui eu aprendo. Primeiro, o diabo ele tem sim estratégia para saber da nossa vida. Eu não vou afirmar aqui de forma alguma, porque isso não é bíblico, que o diabo ele tem o poder da onisciência, de que sabe todas as coisas. Não, o diabo não tem esse poder. Porém, o diabo é astuto o suficiente para nos observar e saber o que a gente vai fazer. Ele consegue prever algumas situações da nossa vida. Essa jovem, ela é a prova viva de que o diabo conseguia manipular as pessoas através dessas adivinhações. Outro fato curioso é que quando Paulo expulsa esse espírito maligno, os senhores se enfurecem com Paulo e Silas. Por quê? Porque o espírito já não agia, mas na menina foi liberta por esse espírito maligno. Sendo liberta por esse espírito maligno, eles perderam o lucro. E eu vou tipificar esse lucro como um sistema maléfico. Eu não vou generalizar a igreja, mas de algumas igrejas por aí. Espírito maléfico que só visa lucro. Espírito maléfico que só visa dinheiro. Tem gente que não está preocupada com a nossa salvação. Tem gente que não está preocupada com a tua salvação. Infelizmente, eu não tenho vergonha de falar e nem medo de falar que tem muito picareta por aí, que só pensa em finanças, só pensa em dinheiro e não está preocupado com a tua salvação. Então, quando Paulo expulsa o espírito, acabou o dinheiro. Paulo, ele enxuga o sistema, ele desalimenta o sistema. Aquilo que alimentava o sistema, Paulo dá um basta naquilo. E a partir de então, o sistema aquele sistema maléfico, que só pensava em finanças, se volta contra eles. É o que acontece hoje em alguns lugares, infelizmente. Então devemos sim tomar cuidado com esse sistema maléfico que só visa finanças e não olha para a nossa salvação, não olha para o nosso conhecimento. Para encerrar, Paulo ele expulsa esse demônio de uma forma muito simples. Eu queria enfatizar aqui, de uma forma simples. Paulo ele não planta bananeira, Paulo não fala em línguas estranhas, Paulo não fala o aramaico, o hebraico, o grego, Paulo não fala nada disso. Paulo ele usa um nome muito importante, é o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Paulo usa a autoridade de Jesus Cristo para expulsar o demônio. Meus irmãos, para simplificar, nós não precisamos de muita coisa, não. Nós precisamos somente clamar o nome de Jesus que está acima de todo nome. Para encerrar o subtópico de número 3, a falha da injustiça, eu queria ler Atos capítulo 16, versículo 35 ao 39, que diz o seguinte: e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou, açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Para resumir isso aqui, Paulo e Silas foram presos por conta disso. Eles prenderam a Paulo e Silas sem saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles não poderiam prender, eu poderia entrar mais a fundo, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas os cidadãos romanos tinham direitos diferentes dos judeus. A injustiça ocorre quando pregamos o evangelho com lealdade. Hoje em dia, pregar o evangelho com lealdade, com veracidade, incomoda muita gente. Então, Paulo e Silas sofreram injustiça por pregar o evangelho de forma pura e simples. O Wesley, vamos com a palavra. Maravilha! Então, aonde chega o evangelho é prejuízo para as trevas, Pedro. Prejuízo para as trevas. Paulo chegou lá com a sua graça, os camaradas queriam usurpar, aproveitar,
o Espírito libertou, o Espírito Santo libertou aquela moça. Glória ao nome de E o Jesus. nome de Cristo foi glorificado. Glória a Isso é Jesus. coisa boa demais, né, Pedro? Pelo amor de Deus, maravilha. Meus queridos, não esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Você que está em casa, se inscreva aí. Para um pouquinho agora, se inscreva. Muita gente nos assiste, porém às vezes esquece de se inscrever no canal. Então se inscreva aí, tá certo? E compartilhe e divulgue a nossa programação. Nós estamos aqui com o nosso programa, nosso podcast Lições Bíblicas da Escola Dominical. E desta feita, nesse trimestre, estamos estudando a Igreja dos Gentios. Frequente a Escola Bíblica Dominical. Eu não sei aonde que você está nos assistindo, se for aqui no Brasil. Geralmente as nossas escolas bíblicas são nos domingos de manhã. Embora, né, Pedro, tem escola bíblica dominical que é na terça-feira. Na terça-feira, às vezes acontece. Às vezes acontece da escola bíblica dominical ser na sexta. Não importa. O importante é estudar a palavra de Deus. O próximo tópico, Pedro, da lição 4, você vai trazer a palavra agora. Vamos averiguar aqui com muita precisão dessa lição que será transmitida no próximo domingo, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, é isso mesmo? Perfeito. Eita coisa boa. Essa lição da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo será lecionada pela irmã Neuza, conhece? Glória ao nome de Jesus. Tocha, brasa viva. Maravilha. Então vamos na nossa igreja ali no Jardim Felicidade, em Várzea Paulista. Querido Pedro, fica à vontade para nos abençoar com a palavra, trazendo o tópico açoitados e presos por causa do Evangelho. Segundo subtópico, louvor que abre portas e transforma ambiente. E 3, a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Fica à vontade. Glória a Jesus. Então, Paulo e Silas haviam sido presos ali por expulsarem o demônio da jovem. Isso irritou os senhores dela, que prenderam Paulo e Silas. O legal dessa lição, o interessante, na verdade, é que eles foram presos, porém, eles não foram consultados a identidade deles. Então, eles não se preocupam com a identidade, eles não se preocupam com quem é a pessoa, qual o nome, de onde é, o que é. Não, eles prendem Paulo e Silas, e o texto diz que eles foram jogados no cárcere interior. Uma curiosidade sobre esse cárcere interior, tem muitos comentaristas que falam algumas coisas, mas fato é que esse cárcere interior de Atos capítulo 16 ali, sobre a prisão de Paulo e Silas, é interessante que esse cárcere ele ficava na parte mais interna da prisão. Então não era uma simples prisão, como a gente está acostumado de colocar alguém ali num quadrado de 4 paredes e botar uma cela ali. Não é uma prisão comum, não é uma prisão convencional. Essa prisão aqui é um tanto quanto diferente das prisões em que estamos acostumados. Eles tiveram ali os seus troncos, seus pés amarrados, presos. Então eles não, imagino eu que eles não podiam se mexer muito, ficava preso ali. O detalhe interessante é que esse cárcere interior, se você estudar um pouquinho mais a fundo, por baixo dessa prisão passava todo o esgoto romano. Então, imagina comigo o estado físico de Paulo e Silas. Por baixo dessa prisão, pesquisa aí, dá um Google aí se você tiver com facilidade, pesquisa sobre o nome Cloaca Máxima. Cloaca Máxima era uma espécie de um esgoto mesmo dos romanos, que passava por baixo dessa prisão. Nesse esgoto, uma curiosidade muito interessante que me veio aqui agora, é que eles jogavam, não era só fezes, não era só os excrementos lá, não. Eles jogavam corpos, resto de corpos, sujeira. Eles jogavam muitos presos, eles morriam nessas prisões. Eles morriam porque não suportava o cheiro, o lugar úmido, escuro, às vezes a falta de alimentação. Então muitos desses morriam nessas prisões. E para eles, não tinha um enterro honroso como temos hoje. Alguém morre, a gente vai lá, enterra, uma coisa bem legal. Não. Eles pegavam esse corpo morto e jogavam direto nesse esgoto.
Então pensa comigo, um esgoto que além de fezes, xixi, tudo quanto é excremento passa por baixo desse esgoto, imagina restos de corpos embaixo desse esgoto. Então imagina comigo que essa prisão de Paulo e Silas, sendo no interior, a prisão bem no interior, ela era escura, ela era úmida e o cheiro era terrível. Então era algo que a gente... para a gente trazer para os nossos dias, é algo que você não quer nem para o seu pior inimigo. Então era algo terrível, mas foi nessa prisão, foi nesse encarceramento que eles tiveram ali uma das experiências mais lindas. E quando a gente se depara com Atos capítulo 16, a gente se depara com essa experiência e foi fantástica. O subtópico de número 2 vai falar do louvor. O louvor que abre portas e transforma ambientes. Ali eles começaram a louvar. Um louvava, o outro cantava e orava, e era algo, misturava tudo. E a glória do Senhor, imagino eu, que invadiu aquele lugar. E houve então um terremoto. Presta atenção comigo aqui, ó. Houve um terremoto. Quando ouvimos falar de terremoto, seja por meio de jornais, na televisão, seja por meio dos aparelhos celulares, quando você ouve falar de terremoto, automaticamente, quem vive a experiência de um terremoto, automaticamente a pessoa entra em pânico. A pessoa entra em desespero, a pessoa tenta se salvar, a pessoa tenta fugir. Mas perceba que quando houve um terremoto aqui em Atos capítulo 16, na prisão, onde Paulo e Silas estão cantando e orando, ninguém fugiu da prisão. A Bíblia diz que o carcereiro, quando ele vê que as prisões se abriram, ele tenta se matar. Por quê? Todos os presos estavam sob a responsabilidade do carcereiro. Ou seja, se ele perde os carcereiros, quem vai ser morto vai ser ele. Se ele perde os carcereiros, ele seria eliminado. Então ele logo tenta se matar antes. Mas Paulo, tomando a palavra, diz: não faça isso, porque nós todos aqui estamos. Então perceba que o terremoto que está acontecendo nessa prisão não é um terremoto comum. Não é um terremoto que gera pânico. Aqui é a presença sobrenatural do Espírito Santo. Para a gente concluir, o subtópico 3, que vai falar sobre a conversão do carcereiro e a vitória da graça. O carcereiro, quando ele vê aquela cena que todo mundo está lá, ninguém fugiu, o carcereiro fica maravilhado. E a pergunta que ele faz para Paulo é: o que eu devo fazer para ser salvo? Olha a pergunta do carcereiro: o que eu devo fazer para ser salvo? E o que me chama a atenção não é nem a pergunta, mas sim a resposta, que Paulo diz, Atos capítulo 16, versículo 31. Crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha a resposta de Paulo. Primeiro, creia no Senhor Jesus Cristo e depois será salvo tu e a tua casa. Por que Paulo diz isso? Porque tudo é por meio da fé. Hebreus capítulo de número 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tudo é pela fé. Quando olhamos a missão que Jesus nos ortogou em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15, que diz, Atos capítulo 16, versículo 15 diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha o 16, o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Primeiro, quem crer e for... Primeiro, creia. Olha o que está descrito em João, capítulo 11, versículo de número 40. Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Então, tudo é por meio da fé. Tudo é por meio de crer. Precisamos crer em Jesus e as coisas vão acontecer. Então, para a gente finalizar aqui, eu não sei qual a dificuldade que você está tendo, mas, como diz a lição, o evangelho que ultrapassa fronteiras, o evangelho que destrói barreiras, o evangelho que avança você querendo ou não, eu querendo ou não, o evangelho que ultrapassa limites, é esse o evangelho que servimos, é isso que fazemos, cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e assim então vamos avançando, vamos quebrando barreiras, vamos quebrando laços, e assim o evangelho vai sendo, vai caminhando, e glórias ao nosso Deus por isso. Wesley Campos.
Maravilha, essa é a nossa lição. Sabe? Boa, ótima, excelente lição que nós aprendemos hoje através do nosso obreiro, homem de Deus, diácono, pastor, pregador do Evangelho, Pedro de Jesus. Pedro, eu só quero agradecer você pela sua participação. E nesse momento você tem a sua liberdade aí para dar suas considerações finais, mandar um abraço para a família, enfim, fica à vontade. Glória a Jesus. Meus irmãos, foi um prazer contribuir com vocês aqui nessa lição. A gente só deu algumas pinceladas, tá? Para mais, você pode se aprofundar nos temas sobre as viagens missionárias de Paulo, sobre o avanço do Evangelho. Isso está ligado lá em Atos capítulo 1, quando Jesus dá a ordem. E o Evangelho, então, ele vai sendo semeado, ele vai sendo alcançado por muitas e muitas nações. E nós somos os responsáveis por fazer com que esse evangelho chegue ainda mais longe, chegue exatamente como Jesus disse, nos 4 cantos da terra. Eu agradeço aqui a vida do Wesley, meu amigo, um amigo pessoal que temos ali, congregamos juntos, e louvado seja Deus pela vida dele. Amém. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa Bianca, que deve estar assistindo aí, a minha sogra Roseli, o meu cunhado Mateus, meu irmão Davi, que deve estar aí também online. Vocês são bênção de Deus. Amém? Maravilha. Pedro, você também é pregador do Evangelho de Cristo, e eu queria que você deixasse aí o seu contato para as pessoas que vai nos assistir ao longo de muito tempo. Então, deixa aí o seu contato, o WhatsApp, fica à vontade. Eu vou deixar aqui a minha rede social, é muito fácil me localizar, Pedro Jesus, só isso lá no Instagram, no Facebook, vai me encontrar lá. Estou disponível, sou um pregador do Evangelho, não cobro nada para pregar, tá bom? Então, às vezes alguém pergunta, não cobro nada para pregar, tá bom? Prego por amor ao Evangelho e isso é o suficiente, isso me satisfaz. Amém? Maravilha. Pedro, recomendo, homem de Deus, prega a Bíblia, nós somos rigorosos nisso, na palavra de Deus, e você que está aí me assistindo, pode convidar, recomendo, leva na sua igreja, um homem de Deus, boa família, muito bem casado. Um abraço à irmã Bianca, um abraço, Benjamin. Ô, Benjamin, velho de guerra. Benjamin e o Isaac faz a festa. Deita e rola. Mas são dois obreiros pentecostal. Coisa boa. Estão no caminho certo aí, se Olha, quiser. estão sempre na escola bíblica, né? Sempre. Todos os domingos de manhã tá lá. São os primeiros a sair, os primeiros a chegar. Glória a Jesus. Pedro, como sempre faço, meu amigo, toca aqui. Obrigado pela sua participação aqui na noite desse dia. E você não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe. E é isso aí. Um abraço à minha esposa Cristiane. Um abraço aos meus filhos, Wesley Júnior, meu primogênito. E o Benção Apuro, Tocha, Isaac. Um abraço a toda a nossa igreja, né, Pedro? Amém. Não pode esquecer, né? Um abraço ao pastor Donizete. Pastorzão. Toda a equipe ali de pastores, de obreiros da nossa igreja. E nesses primeiros momentos, estamos trazendo todos os nossos obreiros, pregadores, pastores, ali da nossa igreja do Jardim Felicidade. Na próxima semana nós estaremos aqui neste mesmo canal, se Deus permitir, no mesmo horário. Um abraço ao meu amigo Zé Maria, que estão nos estúdios da TV Xerife. Se você também deseja fazer o seu podcast, se você deseja fazer a sua programação, entre em contato conosco, venha para o estúdio e vai ser bênção na tua vida. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus. Glória a Jesus.